Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços nos últimos dias, o que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Juan Sene, analista da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Juan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo nosso, Guilherme. Juan, vamos começar olhando para o mercado nacional, Bolsa Brasileira, mercado físico. O preço do milho vem com pressão negativa nos últimos dias, vem registrando recuos aqui no país, né? Essa semana não tem sido nada favorável para as cotações de milho, tanto no cenário internacional quanto no cenário brasileiro, né, no mercado interno. E o que desencadeou tudo isso, Guilherme, acho que vale a gente relembrar, foi primeiro o gatilho na segunda-feira, onde o relatório de oferta e demanda trouxe alguns números que trouxeram, de um lado, um certo alívio, de um outro, trouxe uma manutenção, e no outro lado da corda, a gente trouxe alguns números que, de certa forma, impactaram positivamente o lado da oferta e, consequentemente, resultaram numa pressão adicional nas cotações de Chicago, né? Os números negativos que vieram foram relacionados à produção mundial, em que houve uma redução na produção e, consequentemente, também uma redução nos estoques finais. Mas quando a gente olha para a safra norte-americana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe uma certa surpresa, porque ele elevou a produtividade do milho norte-americano e agora estima-se que haja uma produção perto de 375 milhões de toneladas. Isso foi o gatilho para dar aquela pressão adicional de queda em Chicago, que acabou também impactando as cotações brasileiras. E já engatilhando para o cenário da América do Sul, não houve mudança, né? Ainda estima-se uma produção de 51 milhões de toneladas para a Argentina e 127 milhões de toneladas para o Brasil. Ainda há bastante divergências nesses números, principalmente quando a gente olha para a exportação, né, comparando com o Conab e USDA, mas o mercado vem trabalhando de forma mais concreta para esse lado positivo da oferta. E aí, Juan, nesses números, né, até no primeiro momento, depois da divulgação desse relatório, até essa redução de estoques acabou pesando mais, o mercado estava subindo, mas depois dessa questão da produção dos Estados Unidos voltou a ter um peso maior. Exatamente, foi uma briga, né, naquele momento, resultados ou movimentações pós-relatório, elas são sempre muito carregadas de muita euforia ou muito medo, e o que prevalece sempre, geralmente, é o que conduz a partir do próximo dia, né, o que foi predominantemente um movimento de queda. Mas vale ressaltar, Guilherme, eu estava analisando alguns pontos, principalmente quando a gente traz para esse cenário brasileiro, ainda há uma divergência muito grande, como eu havia mencionado, de números ou expectativas de exportações entre Conab e o USDA. A Conab, por si, trouxe um número atualizado, uma expectativa de 36 milhões de toneladas, e o USDA, desde o início, vem estimando um número de 49 milhões. Até este momento, temos cerca de 11,9 milhões de toneladas, ou seja, ainda tem um longo caminho pela frente. Nós, da Grão Direto, ficamos ali no meio termo entre Conab e USDA, estimamos que cerca de 42 a 45 milhões de toneladas seja um número adequado, tendo a média mensal de 6,6 milhões de toneladas nos próximos 5 meses, incluindo esse mês de agosto, que por si já está trazendo um número bem baixo de exportação e bastante desafiador.
E aí, Juan, daqui para frente, o que a gente pode esperar de fatores para mexer nesse mercado? A gente tem uma colheita aqui no Brasil já praticamente encerrada, se caminhando para o final. Os Estados Unidos deve começar os seus trabalhos por outro lado. O que pode aparecer ali no radar para movimentar esses preços? Guilherme, o cenário atual ele é bastante favorável, né, para o lado da oferta. Quando a gente olha para o cenário internacional, né, na safra norte-americana, temos lavouras com condições muito boas, né, entrando no estágio R3, R4, que seria aquele estágio de acúmulo de peso do grão e desenvolvimento final, para entrar na maturação fisiológica, que seria o R5, ou seja, já estamos encaminhando para o ciclo final da entrega da safra norte-americana, então o clima tende a continuar minimamente favorável nessas próximas semanas, o que de fato não leva a concluir que os Estados Unidos devem colher sim uma safra bastante significativa. Talvez não seja os 375, né, estimado pelo departamento, mas podemos até mesmo afirmar que seja algo acima de 370, ou seja, bastante oferta no mercado, né? E quando a gente olha para o lado da demanda, que eu acredito que é o que realmente tem potencial de alavancar essas cotações, ainda há um cenário indefinido. Quando a gente traz essa avaliação do lado da demanda, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é a China. A China, o ano passado, na verdade, o ano retrasado, ele fez o acordo de compra de milho brasileiro e no ano passado já trouxe um volume bastante expressivo de aquisição. Neste ano, Guilherme, por incrível que pareça, ela inclusive comprou mais milho no período de janeiro a julho do que o ano passado. Mas o que realmente mostrou expressividade de compra no ano passado foi a partir de agosto. Então, ainda temos os meses pela frente que vão definir de fato qual será o rumo das cotações brasileiras baseado nessa demanda internacional pelo milho brasileiro. Quem vem surfando uma onda bastante atrativa, né, aproveitando as oportunidades, é o Egito e a Argélia, que, se comparado com o ano passado, estão comprando volumes bastante expressivos, né, bem acima, da média da safra anterior. Então, resumindo, a demanda que a gente tanto espera é a que vai, acredito eu, ditar o rumo das cotações daqui para frente. E aí, Juan, olhando para essa questão da demanda, como é que fica a competitividade do milho brasileiro nesse cenário para as exportações? Até se a gente olhar para os próprios Estados Unidos, para a Argentina, como é que se posiciona o milho brasileiro nesse cenário? Guilherme, até semanas atrás, o milho brasileiro ele estava menos atrativo comercialmente que o milho da Argentina, por exemplo. Nesses últimos meses, a gente vem acompanhando uma alta no prêmio do milho, o que de fato vem tornando ele menos atrativo comercialmente falando, porém, o prêmio ele sempre reflete o lado da demanda. Quando temos muita demanda vindo de interesse a esse cereal brasileiro, os prêmios tendem a refletir positivamente. Então, isso traz um benefício, né, um parâmetro positivo na composição do preço do milho brasileiro, mas não podemos esquecer que ainda está, e com novos capítulos nessa semana, com bastante movimentação, conflito entre Rússia e Ucrânia. Houve ataque da Rússia com revide da... Desculpa, houve um ataque da Ucrânia com revide da Rússia atacando os portos de Odessa e, consequentemente, pode trazer uma dose extra de volatilidade aí para o mercado internacional, caso tenha uma limitação significativa de escoamento desses grãos vindo da Ucrânia. Isso já aconteceu em anos anteriores e a gente viu um resultado bastante positivo nos preços, mas bastante desafiador também, porque trouxe bastante incerteza no cenário macroeconômico no mercado financeiro.
Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário que está movimentando os preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, nesses últimos meses, a gente vem acompanhando um aumento significativo do percentual de comercialização, né, pelos produtores brasileiros, apesar de estar bem abaixo da média dos últimos anos. E quando a gente fala em comercialização, a gente aqui da Grão Direto somos especialistas nesse quesito. A gente auxilia o produtor nessa fomentação de demanda pelo milho que ele tem para vender e oferece ali boas oportunidades, porque a gente tem também bastante oferta de compra de granjas, de confinamentos que são mais regionais. Então, deixo aqui o recado para que ele aproveite e conte com a nossa ajuda para que ele comercialize de fato o seu grão no melhor preço naquele momento que ele precisa. Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Guilherme. O Juan Sene, analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho no mercado brasileiro, no mercado internacional e o que a gente pode esperar daqui para frente para este cenário. O Juan destacando bastante que neste momento o quadro é muito favorável do ponto de vista da oferta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inclusive essa semana o USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, elevou as expectativas de produtividade e de produção para a safra norte-americana. Então tudo isso tem trazido bastante pressão para os preços do milho, tanto na Bolsa de Chicago quanto na Bolsa Brasileira, também no mercado físico nacional. E aí, no ponto de vista do Juan Sene, o que pode aparecer para mudar um pouco esse cenário e trazer alguma força para as cotações é a demanda. Pelo menos por enquanto, ainda não muito forte. As exportações brasileiras somam 11,9 milhões de toneladas até este momento. O Juan acredita que é preciso uma média de mais de 6 milhões de toneladas embarcadas nos próximos 5 meses para atingir bons patamares de exportação. E aí bastante atenção às movimentações da China no mercado, a expectativa de que nesse segundo semestre, a partir desse próximo mês, a China possa aparecer no mercado brasileiro comprando milho, e aí essa demanda adicional pode trazer alguma recuperação nas cotações na visão do Juan Sene, que também destaca uma atenção especial para o conflito lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Houve um aumento das tensões nos últimos dias, nas últimas semanas, e aí isso pode trazer volatilidade extra para o mercado. Este é o recado do Juan Sene, analista da Grão Direto. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas nesta sexta-feira. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela as movimentações negativas, como o Juan Sene acabou de explicar para a gente. Setembro 24 vale $3,71 o bushel, perda de 3,75 pontos. O dezembro 24 cai 4 pontos e é cotada a $3,93 o bushel. Março 25 vale $4,11 o bushel, perda de 4,25 pontos, mesma queda do maio 25, que vale $4,22 o bushel. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, também com cotações negativas nessa sexta-feira. O Juan já trouxe as explicações aqui pra gente. Setembro 24 cai 1,26%, é cotada a R$ 59,51 a saca. Novembro 24 vale R$ 62,91 a saca, perda de 0,84%. Janeiro 25 vale R$ 65,87 a saca, perda de 0,35%. E o março 25 vale R$ 68,16 a saca, perda de 0,39%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.